Seguimos com informação aqui no SBT Meio-Dia. Vamos falar de estiagem, Fernanda. Aproveitar que a Vanessa estava ali da região oeste, daqui a pouquinho ela vai trazer uma reportagem falando da falta de chuva por lá. Mas além da região oeste, né, que agora já tem a situação um pouco mais tranquila com relação à estiagem devido à chuva dos últimos dias, as regiões que ficam aqui na faixa leste do estado é que mais estão sentindo a falta de chuva nesse momento. Eu vou pedir para o pessoal colocar imagens, olha só, Fernando, do rio Itajaiaçu, na altura de Blumenau. De um lado a gente vê o cenário aí, gente, da seca, né, ali que mostra as pedras aparecendo, o nível já do rio lá embaixo. E aí do lado direito da sua tela tem o rio com o nível normal em tempos de chuva, sem comprometer o abastecimento da região. Isso aí, então, esse rio que abastece boa parte ali do Vale do Itajaí, Fernando Machado. Dá para ver bem a diferença nessas duas imagens, né? E a gente percebe como o nível está baixo neste momento, e não é só na região do Vale do Itajaí. Mais uma vez você vê a imagem aí, do lado direito a situação mais normal do nível do rio, e aí do lado esquerdo a situação atual, realmente já uma preocupação. A gente vê as pedras ali do rio. E não é somente esse rio da região do Vale do Itajaí, Maria Esther. A gente tem também imagens que comparam o rio Pilões, né, gente? Em outubro do ano passado, 2019, aí do lado direito da sua tela, você consegue ver o rio aí com a cheia. A gente recebeu até de um telespectador essa imagem no ano passado, dele mostrando como estava fluindo depois da seca do ano passado também, né? E aí do lado esquerdo vocês veem as cenas impactantes da seca nesse rio aí que é responsável por grande parte do abastecimento aqui da Grande Florianópolis, o rio Pilões, e que já vem impactando aqui no abastecimento da nossa região, Fernando. A Grande Florianópolis. E aí aumenta a preocupação para as cidades que são abastecidas por esses mananciais. Nós temos alguns telões aqui que mostram como é que essa situação vai se alterando rapidamente. São mapas da EPAGRE que mostram as condições das estações de captação do estado nos últimos dias. No dia 12 de maio estava assim, ó, 28 estações em situação de estiagem. Como vocês podem ver, aqui embaixo a gente tem o total, 14 estavam em situação de emergência, 7 em situação de alerta e 7 em situação de atenção. Isso no dia 12. Vamos para o próximo telão, que a gente já consegue fazer alguma comparação. No dia 21, apenas alguns dias depois, 9 dias depois, já eram 25 estações em situação de estiagem, ou seja, foi melhorando, né, agora nesse finalzinho de maio. A gente tem aí 3 a menos, né? Vamos agora para o nosso terceiro telão, mostrando o dia 26, ontem então foi atualizado, que mostra 18 estações em situação de emergência. Do primeiro telão, né, do dia 12 para agora, 13 dias depois, 12 dias depois, a gente tem 10 estações a menos em situação de estiagem. A gente já mostra essa melhora, né, Fernando? E a gente percebe aqui os pontinhos que vão aparecendo no mapa de Santa Catarina: emergência, alerta e também atenção. Nós também estamos mostrando as atualizações da Defesa Civil, o mapa que a Defesa Civil disponibiliza com as cidades. As aqui em escuro são aquelas que já estão sofrendo com a falta de chuva. Ao todo, 88 cidades de Santa Catarina, então, sofrem com a situação de emergência. E aí, ó, os reconhecidos, já com seca mesmo instalada, é Atalanta, Ipumirim e Tigrinhos, Fernando. Que já recorreram aí com o decreto de situação de emergências, 88 cidades nesta situação em Santa Catarina. Mas olha, como essa seca está influenciando no abastecimento, é o que a gente quer saber, né? Como é que está faltando água dentro de casa, onde que isso já afetou? Sobre esse assunto, eu vou conversar agora com o Guilherme Campos. Ele é gerente de políticas operacionais da Casan e vai atualizar toda essa questão para a gente. Boa tarde, Guilherme. Seja bem-vindo aqui ao SBT Meio-Dia. Guilherme, ontem a Casan liberou uma nota dizendo que já faria o corte do abastecimento de água ontem, né, em algumas regiões de São José e também da Floripa Continental. Isso já mostra alguns impactos, né, dessa estiagem aqui, principalmente na Grande Florianópolis, né? Boa tarde. Boa tarde. Sem dúvida, né? Ontem foi necessário fazer esse tipo de manobra, de intervenção, devido à baixa dos níveis do nosso reservatório, né? E situação essa que já foi contornada hoje, mas que a gente mantém o alerta e não descarta a possibilidade de ocorrência dessa manobra aí para os próximos dias, tendo em vista aí que os nossos 2 principais mananciais, né, principalmente o Rio Pilões, como vocês mostraram ali anteriormente, está com o seu nível muito abaixo do normal, né?
Então, essa é uma das manobras aí que a Casan implantou para tentar amenizar o impacto para a população. Guilherme, a gente nota, né, que na região oeste, devido às chuvas dos últimos dias, já deu uma amenizada, né? Lá choveu com mais intensidade. Aí, quando a gente vem vindo para a faixa leste, que a gente nota que a seca, que a estiagem ainda está mais forte, está impactando no abastecimento de água. Por lá, dá para dizer que o abastecimento está normal para a região oeste? Do meio oeste até o extremo oeste, a gente notou uma grande melhora, né, da situação, que era uma situação bem preocupante, que já vinha desde o ano passado naquela região. E sim, hoje a gente pode dizer que os sistemas por lá se encontram em normalidade, mas mesmo assim a gente fica em estado de atenção, porque como as chuvas não estão sendo regulares, então agora a gente ganhou um fôlego. Isso não dá para relaxar, não dá para a população achar que voltou ao normal, porque não voltou, né? A gente fica feliz que deu esse fôlego lá na região, que estava precisando bastante, mas mesmo assim a gente fica em situação de alerta, porque a previsão para os próximos meses não é boa, né? Exatamente. A gente sabe que não tem grandes quantidades de chuva vindo aqui para o nosso estado, então algumas estratégias já têm que ser tomadas, né, para esses próximos meses, para, enfim, não comprometer muito o abastecimento, para não faltar água na casa das pessoas. E você falou de manobras, né? O que são essas manobras? Porque nós, leigos no assunto, a gente fica ouvindo de que operações especiais são feitas, mas o que exatamente são essas manobras que a Casan faz para continuar esse abastecimento nas nossas casas? Isso, na verdade, são várias ações, né? A Casan, ela se reúne, os técnicos estão se reunindo toda semana, né? Com base nas informações que vêm da Defesa Civil. Então, a gente tem uma série de ações, algumas que já estão sendo tomadas, umas mais enérgicas, como a perfuração de poços profundos na região de São Joaquim, que é um município que está sendo bastante afetado, aquela região da Serra. Reforço em bombeamento, como é o caso ali do Rio Cubatão, aqui na Grande Florianópolis. A busca de mananciais alternativos, que a gente tem buscado isso na região do Alto Vale. Então, são uma série de ações que são feitas para que a gente tente ao máximo manter a normalidade do sistema. Então, essas são algumas das manobras que a gente fala, né? Ações que é para tentar mitigar ao máximo os efeitos da estiagem aqui nos nossos sistemas de abastecimento operados pela Casan, pelo Estado. Guilherme, já há algum tempo a Casan vem falando, essa semana, na verdade, eu li uma nota em que dizia que vocês não mais recomendam o uso consciente da água, e sim o corte no consumo. O que exatamente isso quer dizer, né? Como a gente pode alertar as pessoas sobre esse corte no consumo de água? O apelo que a gente fazia antes era um apelo mais no sentido de conscientização, né? Então, que a pessoa tenha consciência de não desperdiçar esse bem tão precioso que é a água, ainda mais no momento que a gente vive de pandemia e de estiagem. Passou esse tempo, a situação não voltou ao normal, devido a esse déficit de chuva que a gente vem enfrentando desde maio, junho de 2019. Então, agora é de fato que a gente peça para as pessoas reduzirem mesmo o seu consumo, né? Então, diminuir o tempo de banho, utilizar a máquina em capacidade máxima, em hipótese alguma, lavar calçada, telhado, carro. Então, que agora sim use a água estritamente para o necessário, né? E não mais um apelo mais de consciência, mas agora de fato que se reduza, né? Tá certo. Guilherme Campos, gerente de políticas operacionais da Casan, muito obrigada por nos atender aqui no SBT Meio Dia. Obrigado.